Ó, o Araújo falou assim: posso dizer que um teste não funcional seria o passo depois do funcional? Já garanti que funciona. Agora olho para as métricas. Araújo, muito legal o seu ponto. Não necessariamente um teste não funcional precisa vir junto com um teste funcional, tá? Óbvio, né? Para você fazer o teste não funcional, você vai ter que meio que utilizar o sistema no final das contas. Mas eu vou te dar outro tipo de teste não funcional. Vamos falar um teste não funcional aí, que é o de visual, um teste visual. O que é um teste visual, Manny? Vamos imaginar que você está entrando no Twitter para poder trabalhar. Para poder trabalhar não, né? Para poder fofocar, provavelmente. O Twitter, aliás, hoje é o X, ele é preto, né? Mas antigamente ele era azul. Imagina se você entra no Twitter e ele está vermelho. Você começa a pensar assim, caraca, o Twitter tá vermelho, mano. O que acontece com o Twitter vermelho aqui? Você tá fazendo um teste aí visual também, cara. Então, quando você tá pensando sobre isso, você não tá necessariamente fazendo um teste funcional. Né? Tudo bem, você precisou abrir lá o Twitter, né? Ele apareceu, mas, cara, ele tá com a cor errada. E aí você pode falar assim, pô, como assim com a cor errada? Tipo, é só uma cor, mas isso pode ser um problema. Eu acho, né? Por exemplo, eu na Lumistack a gente utiliza muito verde, muito azul, né? Porque são as cores da Lumistack. Se eu ver que tem algumas coisas que estão fora dessas cores, por exemplo, no site da Lumistack, eu não vou querer que essas cores continuem, principalmente se for uma cor completamente diferente da outra. Tá certo? Então, essas coisas são muito importantes para você entender a diferença entre testes funcionais, testes não funcionais, tá certo? Essas diferenças, num geral, essa é a maior parte das coisas que você vai utilizar de testes funcionais e testes não funcionais, tá bom? Então, galera, lembrem-se disso, tá bom? Eu acho muito importante esse tipo de tema, porque ele é um tema simples. Ele é um tema na qual você está trabalhando na área de qualidade, na hora que você está trabalhando numa vaga, ou às vezes você quer passar numa entrevista e é muito perguntado esse tipo de coisa. Só que esse tipo de coisa, ele é sim muito perguntado pelo simples motivo de que a área de qualidade, galera, como eu falei, né, eu entrei na área de QA de supetão. Eu entrei na área de QA sem saber o que era QA, depois eu fui aprender e, por sorte, eu aprendi com pessoas que realmente entendiam sobre a área de qualidade. Porém, eu acho importante vocês lembrarem que muitas pessoas, quando elas estão tentando contratar pessoas da área de qualidade, elas trazem perguntas que às vezes são muito simples, como, por exemplo, sobre testes funcionais, testes não funcionais, e muita gente não sabe responder. Então você pensa assim, poxa, Manny, legal, mas você está trazendo um tema aqui e nem é tão longo assim, nem é tão difícil. Pois é, mas tem muita gente que simplesmente não sabe. Não sabe diferenciar um teste funcional de um teste não funcional. Ou às vezes não é nem saber diferenciar, é saber o que realmente é um teste funcional. Você entende? Faz sentido? Então, tudo isso é algo que eu utilizo bastante no meu dia a dia, eu acho que é muito legal também para trazer para vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, além desses testes, né, de usabilidade, a gente tem teste de segurança, teste de escalabilidade. E aí, com qual pergunta eu, como QA, quero responder quando eu estou pensando em testes não funcionais? A pergunta é, o sistema, ele é rápido? Ele é seguro? Ele é estável? Ele tá com as cores certas? Ele está visualmente correto? A acessibilidade tá legal, né? Testes de acessibilidade, usabilidade, são testes não funcionais. Ou esse tipo de pergunta que você quer responder para saber se você tá fazendo testes não funcionais efetivamente, tá bom? Galera, esse tema, ele é bem interessante. Eu lembro e eu gosto de trazer ele porque eu vejo muitas pessoas acabando se embananando em relação a isso, né? E é um tema super, super simples, algo que realmente não precisa de muita coisa. Você só precisa de 1 minutinho ou 2 olhando e tentando descobrir sobre isso. Manny, testes funcionais. Tem alguma técnica para fazer testes funcionais? Existem 1 milhão de técnicas. Manny, se um teste é funcional e temos testes funcionais e testes não funcionais, e se a gente tiver, por exemplo, um teste end-to-end, ou se a gente tiver um teste ali, um teste de integração, a gente está falando sobre testes funcionais ou testes não funcionais? E aí que tá a graça. Não necessariamente você vai fazer somente testes funcionais em um projeto end-to-end, ou em um teste end-to-end, ou fazer testes não funcionais em um projeto end-to-end. Tá bom? Por quê? Porque você pode mesclar os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Você pode sim mesclar testes funcionais e testes não funcionais em uma automação de testes, por exemplo. Ou até mesmo enquanto você está testando. Inclusive, eu sempre brinco, né? As pessoas... teve muito QA que já chegou para mim e falou assim, mas Manny, eu não sei fazer testes não funcionais. E eu olhava para aquilo e falava assim, não sabe fazer testes não funcionais. Porque, pô, vamos lá, galera. Obviamente, eu tô sendo muito simplista aqui. Mas isso é uma realidade.
Quando você está trabalhando dentro de uma empresa e você está testando um sistema, um aplicativo, e você sente que ele é demorado, ou que ele demora em algumas partes, por exemplo, putz, eu entrei numa tela ali de usuário, e essa tela de usuário, ela levou tipo 2 minutos para abrir todos os usuários. Cara, isso é terrível, demorou, sei lá, 10 segundos para abrir todos os usuários. Você já está fazendo um teste de performance, por exemplo.